Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Gente, curte, compartilha, comenta e curte e segue aqui o canal, tá? Porque muita gente que assiste o nosso canal não tá seguindo, então ajuda aí a gente a engajar os grandes players do mercado imobiliário, transformar a cidade com informação, conhecimento. E bora pra cima. Gente, antes de eu começar esse papo, que vai interessar, eu tenho certeza, para todo mundo que assiste o Pod Imóveis, eu não posso deixar de falar para você e te lembrar dos nossos grandes patrocinadores, que é a W Urbanizadora, a Roso Empreendimentos e a HB Administradora de Condomínios. 3 parceiros que compraram a ideia desde o primeiro podcast, desde a primeira temporada, e acreditam de fato na transformação, no conhecimento e de realmente transformar o mercado imobiliário. Gente, hoje o papo é importantíssimo, o convidado é sensacional, já esteve por aqui, eu não poderia chamar outra pessoa se não fosse ele, porque eu deixo tudo na mão dele e ele dá jeito de resolver. É o meu grande amigo Arthur da Perfil Financiamentos. Arthur, muito obrigada por topar aqui de novo bater esse papo. De fato, eu pensei, poxa, eu preciso atualizar aí os próximos meses, os próximos anos, o que mudou nas taxas de financiamento, mercado imobiliário, enfim. E eu pensei, nem precisei pensar, né? Eu já sabia, cara, é o Arthur, é quem cuida de todos os financiamentos para mim, né? O que precisa, tu tá aí sempre à disposição, sempre ágil, respondendo, enfim. Muito obrigada por estar aqui de novo, Arthur, por ter acreditado também no projeto, porque se está aqui de novo é porque também acredita. Claro. E é um prazer enorme te ter aqui, tá? Vambora. Vamos para mais um aí. O outro já deu bastante resultado aí, então a gente verdade, sabe que né? Esse aqui vai ser um sucesso também. Já trouxe cliente, né? Claro. Que assistiu, cliente meu que assistiu e foi te procurar depois. Isso que aí, bacana. Vambora. Mas ainda, acima de tudo, vamos produzir mais conteúdo aí pro pessoal, para todo mundo aprender sobre o crédito imobiliário aí, para não restar dúvidas aí, né? Sobre os bancos privados, principalmente. É aqui, isso tá? aí. Arthur, o que mudou? Porque hoje faz aí mais de um ano, acredito, que a gente conversou, né? O que tu sente aí que teve de mudança, que de fato geraram um impacto ou que mudaram desde a nossa última conversa? Nosso último papo, eu acho que foi em 2024, não foi? Ah, é? Foi 2024 ou 2025, né? Pode ser. Já faz um bom tempinho aí, então muita coisa mudou no mercado imobiliário. Taxas, política de crédito, bancos, né? A gente tá sempre em constante movimento, então um mês um banco é melhor, outro mês outro é melhor, né? A política de crédito vai variando muito, né? Hoje a gente vê com um cenário mais otimista do que no passado. Então hoje a gente já está com um cenário muito promissor para o crédito imobiliário novamente, né? Como já foi aí posterior à pandemia, que a gente teve muito crédito solto no mercado, muita gente financiando naquela época. E hoje parece que está voltando também esse cenário novamente, né? Com também mudanças na política de crédito, não como no passado, mas hoje também a gente está vendo essa flexibilização aí dos bancos, né? Tanto para a política de crédito, para aprovação de novos clientes, né? De facilidade no crédito, como também de taxas, né? Que hoje em dia é o que a gente quer, né? A gente quer taxa, todo né? mundo preocupado com a taxa, né? Isso aí. E tu falou que hoje o teu foco é nos bancos privados, né? Hoje tu trabalha com todo tipo de banco. Isso, Hoje os principais, né, Jéssica? Itaú, Santander, Bradesco, os bancões, e aí a gente tem o Banco Inter também e umas fintechs, né? A gente não divulga muitas fintechs porque são casos muito específicos que a gente migra algum caso que chega para nós, né? Mas os principais são esses. Então é Itaú, Santander, Bradesco e o Banco Inter como o plano CD, né? Lá no final, e a gente vai discutir aí um pouquinho por que isso, né? Bacana. Ô, Arthur, e hoje, assim, qual que é a principal dificuldade? Porque hoje já tá quanto tempo hoje no mercado imobiliário, hoje, em média, 5 anos. 4 a 5 anos. Tu já tem uma bagagem bem ampla, bem grande. Hoje, qual é o maior desafio que tu encontra do cliente que procura um financiamento? Do cliente em si, quando ele chega pra gente, geralmente é um cliente que ele tá iniciando a busca pelo crédito, né? Então ele já não tá muito filtrado, já não tá com uma conta no banco, já não tá trabalhando no crédito. Então, hoje eu acho que a maior dificuldade é para aprovar esse crédito na pré-análise, né? Que tem muito cliente aí que não tem esse relacionamento com os bancos privados. Tem muita Via Crédito, Caixa, né? Vamos falar aqui da região, né? As cooperativas também. Então, muito cliente não trabalha já com esses bancos. Então, falta vínculo com o banco, falta, consequentemente,
score interno do banco, classificação de crédito, para então aprovar na pré-análise. Então essa é talvez uma das maiores dificuldades. Talvez o pessoal pense que seja renda, né, ou outros problemas, mas eu acredito que essa eu tenho visto com mais notoriedade, que é a questão da classificação de crédito. Tanto com restrições, né, como também com clientes que não têm relacionamento com o banco e não tem nenhuma restrição e acabam não aprovando também. Então, essa eu tô vendo que hoje em dia tá sendo bem comum, né, essa questão da classificação. Tu sente que os bancos, eles estão mais criteriosos na avaliação ou numa análise? Vamos falar de épocas. Do passado, sim. Pro passado, sim. A gente sentiu muito depois da pandemia que o banco, principalmente o Itaú, não sei se tu se recorda, né? Tinha muita aprovação automática pelo Itaú. E era muito fácil, né, conseguir a aprovação. Então, era rodar ali a proposta, em 10 minutinhos já tinha aprovação. Tá ok, já vamos seguir. Depois disso, deu muita inadimplência. Então, o banco acabou que restringiu um pouquinho o crédito, fechou as torneiras ali. E aí, hoje, ele tá voltando a liberar um pouquinho mais. Já metade do ano passado para cá. Então, hoje está soltando um pouquinho mais. Não como era no passado, né? Que aprovava para todo mundo, com restrição em muitos casos também, né? Caraca, até com restrição aprovava naquela época? Vários casos. Hoje em dia ainda tem essas aprovações. Ainda eu tenho comigo algumas aprovações dessas. Umas bem polêmicas. Mas não é tão comum, entende? Cara, São algumas mas aí restrições me mais explica, específicas. como? Porque o cara provavelmente já tinha um relacionamento com o banco? São mais de 40 indicadores, né, Jéssica, que o banco utiliza para aprovar um crédito. Então, dependendo desses indicadores, ele faz uma média e, de acordo com alguns, ele categoriza se é um cliente que dá para confiar ou não, né? Então, teve casos aí de clientes com restrições que a gente aprova ele como segundo comprador, né? Coloca um outro na frente e acaba aprovando. Teve um caso aí, não tão recente, mas que a gente aprovou para uma mulher que tinha 40 mil de cheque devolvido no próprio banco. A gente colocou uma pessoa na frente, ela em segundo titular, eles tinham que estar juntos compondo renda, né? Porque eram casados, enfim, cônjuges, e aí acabou aprovando ainda, né? Então foi um caso muito específico, não vou dizer que vai acontecer novamente, mas é um caso que aconteceu e aí hoje ainda acontece em alguns casos de, tem uma restriçãozinha leve, uma conta da Celesc, uma Serasa baixo, né? Ainda acaba aprovando. Itens como protesto, outros itens ali que a gente pode conversar um pouquinho mais, eles são um pouquinho mais impeditivos, né? Prejuízo no Bacen, mas tem casos que dá para aprovar. Então, o que eu sempre digo, vamos tentar, vamos rodar. O não já tem, né? O não a gente já tem, exatamente. Vamos rodar a análise, vamos tentar o crédito para ver se aprova. Hoje tu falou que tem 40 indicadores, né? Isso. Quais são, assim, os principais que o banco analisa? O banco não libera essa informação para ninguém, tá? É política interna do banco, mas os que a gente sabe é Serasa, SPC, prejuízo no Bacen, né? O SCR, que a gente chama também, tem protesto, tem itens que muita gente desconsidera isso para as análises ou para investigar quando recusa, mas, por exemplo, IPVA. IPVA pode ser um motivo de recusa. Em alguns bancos específicos, né? Eu estou generalizando para a gente conseguir conversar mais tranquilo, mas IPVA pode ser um IPVA atrasado, pode ser um impeditivo. A gente já pegou alguns casos no Santander, por exemplo, que o cliente não tinha aprovação. Meu Deus, um mês batendo cabeça ali, tentando descobrir o que era que estava pegando nesse crédito, né? Não tinha nada. E aí a gente foi descobrir que era um IPVA que estava atrasado. O cliente quitou, uma semana depois aprovou o crédito. Então é loucura mesmo, tá? Comprometimento de cartão de crédito também deve ser Também. Fiéis, a gente já pegou alguns casos de fiéis que acaba, né, que o banco acaba não liberando, né, por ter essa dívida com o fiéis, ou talvez dívida em atraso, né? Enfim, tem vários outros casos assim que... E é até bacana a gente mencionar que tu falou ali do Bacen, né? Que é uma orientação que a gente passa para os corretores quando vai atender um cliente e até para o próprio cliente que está assistindo a gente, né? Não, meu nome tá limpo, mas eu tinha uma dívida no cartão de 60 mil e aí eu negociei essa dívida e agora eu paguei 20 mil, 10 mil e limpou meu nome. Isso impacta. Isso é o prejuízo do SR, é isso que impacta. E esse assim, eu considero um dos piores, que é o mais difícil de resolver, é o que o cliente já renegociou, é o que o cliente tem que aguardar mais tempo para conseguir aprovar o crédito, né? Então primeiro o cliente vai lá, renegocia. Tá pagando, ou deixou em prejuízo para algum banco, né? Alguma instituição. Que é o pagar com desconto. Com desconto. Basicamente, tinha uma dívida de 5 mil, paguei 3 mil e o banco deu baixa teoricamente. Perdeu 2. E esses 2 mil vão ficar registrados lá no SCR como prejuízo. E aí, quando chegar para análise de crédito no banco, o banco não vai liberar, porque tem esse prejuízo. É uma coisinha bem chata, assim, sabe? Aí o cliente vai lá,
tem que renegociar com o banco, tem que quitar a dívida integral, né? A gente sempre recomenda, se tem alguma dívida em atraso, quita ela integral, ou, né, faz alguma negociação. Porque sempre vai ficar aparecendo. Sempre vai ficar. Não tem esse negócio de 5 caducar? anos caducar, vai não, sempre aparecer difícil, a dívida. É difícil, E aí, depois que quita, aí dá a baixa no Bacen depois de um mês, que o Bacen ele atualiza não sempre, né, não com recorrência, e aí só depois que o banco vai começar a liberar o crédito, né? Também não baixou do Bacen, aprovou, né? Até porque o score vai estar baixo, exatamente. né? E aí é nesse ponto que os bancos privados travam um pouquinho, que é o histórico, entende? Caixa, às vezes, é um pouquinho mais fácil. Regularizei e agora aprovou o crédito. É um pouquinho mais fácil, pelo que eu vejo, né? Banco privado, não. Conta muito o histórico do cliente. Então, se o cliente é um cliente devedor, que acaba atrasando muito os pagamentos, ou se trabalhou ali em algum momento, o banco vai considerar isso na análise de crédito dele, nessa nova análise, né? Interessante. Então, acaba sendo muito, muito complicado para resolver alguns casos quando entra nessa parte do prejuízo do Bacen, tá? Outros casos, como Serasa, SPC, às vezes tem uma dívidazinha ali pequena, às vezes a gente já consegue resolver mais rápido, né? Mas quando é prejuízo no Bacen, o cliente tem que ficar muito esperto aí para não se complicar, tá? E Arthur, agora a gente falou de fato do que o banco analisa, os pontos de critério, mas qual que é o perfil, o lado bom agora, que tu identifica que assim, esse perfil de cliente sempre tem uma... O ideal, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela vai para o mercado imobiliário querendo comprar um imóvel, mas talvez ela ainda não está no momento de compra. E ela só quer organizar inicialmente para lá na frente ter facilidade de aprovação. Hoje, o que é um perfil, um cenário perfeito para quem está se projetando para futuramente fazer um financiamento? Vamos lá. Eu acho que o principal seria relacionamento com o banco. Não teria o que falar, né? Claro, depois de estar com o nome limpo, enfim, outros detalhes, mas considerando uma pessoa padrão de vida normal, né, com suas obrigações entregues, né, é ter relacionamento com o banco. E o relacionamento com o banco, que eu digo, é com algum banco desses privados, se ele tem a intenção de aprovar nesses bancos privados, né? Que hoje 80% dos nossos clientes são clientes autônomos, empresários, né? Então, o cliente que já não tem a possibilidade de, às vezes, aprovar na Caixa, ele já tem que ter um relacionamento com um banco privado para quando ele precisar. Então, como eu disse, os bancos privados contam muito histórico. Quanto mais histórico tu tiver com o banco, um histórico bom, melhor vai ser a tua aprovação, mais rápida vai ser a tua aprovação no futuro. Então, vai depender muito do teu relacionamento com o banco. Tem muitos casos de clientes, a gente tem assim, um aproveitamento de 100% desses clientes que chegam pra gente, comprei um imóvel na planta, quero financiar, vou precisar financiar daqui a 1 ano. Vamos começar já a trabalhar o crédito agora, nem precisa ser com 1 ano de antecedência, às vezes 6 meses já resolve. Eu ia te perguntar, qual um prazo bacana assim de... 6 meses. Com 3 meses já dá, mas 6 meses eu acho que seria o indicado ideal. Tem clientes que começam com 1 ano, tem alguns amigos aí que já estão planejando já começar agora também. E é 100% de aproveitamento. Não tem erro, assim, sabe? Se tiver tudo certinho, dívidas quitadas, relacionamento com o banco, às vezes até um produto com o banco para melhorar o score interno, não tem erro. 100% de aproveitamento, 100% de aprovação, assim, sabe? Interessante, tá? E como que aí, até uma pergunta minha agora, né? Como orientar o cliente... Porque é um cenário que muda tão rápido. Porque eu lembro que quando eu financiei o meu... Eu fiz pelo Santander, que estava com uma taxa maravilhosa. Aí depois começou a dar Itaú e tomou conta de tudo, né? O cliente é aconselhável abrir em todas? Ou, cara, o que tu orienta? Pessoalmente, eu tenho todos. Eu o tiro que eu der, na hora que eu der, vai ser para acertar a menor taxa. Então eu quero mirar na menor taxa. Eu não sei como vai ser a taxa do Bradesco, do Itaú, do Santander daqui 6 meses, 1 ano. Então, eu particularmente, até porque trabalho com isso, eu tenho em todos, né? Mas seria uma recomendação, às vezes, um pouquinho forçada para pedir para o cliente abrir em todos os bancos, né? Então, eu diria, para abrir no banco que mais está financiando e liberando na época, hoje em dia eu diria Itaú e Bradesco, certo? Para depois, talvez, se chegar lá na frente com 3 meses a gente viu que mudou um pouquinho o cenário, a gente tem um tempinho de melhorar ainda mais, né? Abrir conta em outro banco e tal. Mas assim, as taxas dos bancos, eles geralmente estão sempre na mesma faixa, né? Então, hoje em dia tá girando aí em torno de 12, 12,5, né? Nessa faixa. Vai ter banco com taxa menor para algum cliente, vai ter banco com taxa maior para outro cliente. Então, vai variar muito conforme o banco e conforme o momento de aprovação. Mas sempre vai ser numa faixa aí boa, assim, entre eles, né? E até a gente teve ontem,
a redução da Selic, né? Graças a Deus. A Deus da Selic. Então, agora a gente está com 14,75 de taxa. Já é um cenário promissor para virem mais reduções de taxa aí pela frente, apesar de que os bancos já precificam isso antecipadamente. Então, as reduções que a gente teve no começo do ano já são provisionadas por conta dessa previsão da redução da Selic, né? Então, a gente, ao longo das próximas reuniões aí do Copom, provavelmente vai ter algumas outras reduções aí. Não que o banco vai reduzir as taxas, né? Um tem ligação com o outro, mas não são diretamente ligados. Então, quer dizer que se continuar reduzindo assim, também os bancos vão continuar reduzindo aí as taxas bancárias. Então, um cenário promissor até fim do ano? Qual que é a tua... até final do ano e ano que vem, provavelmente. Ano que vem também? Para a gente continuar a redução, né? Hoje a gente tem também a questão da inflação, né? Da IPCA, então a gente teve... Se não me engano, o acumulado ficou em 3,8, estava em 4,3, 4,4. Então, a gente já teve também um cenário promissor de redução da inflação, consequentemente, Selic baixa também. Então, é um proporcional ao outro, né? Então, é uma engrenagem, né? Vai girando um, vai girando o outro. E para entender tudo disso, é um cenário bem complexo, assim, sabe? Inclusive, né, eu tenho aqui anotado aqui dessa parte do IPCA, de fato, que é uma modalidade hoje de financiamento, né? E queria conversar e queria que tu me falasse um pouquinho mais e explicar para o pessoal também, de fato, o que é o financiamento hoje através do IPCA, porque às vezes ele faz dessa forma, aí ele olha, às vezes, aquela parcela mais baixinha, pô, legal, o cenário ficou melhor, a parcela ficou mais acessível. O que é esse IPCA que nem o próprio cliente, que muitas vezes recebe essa simulação, às vezes, nem do próprio correspondente, porque certamente tu daria essa orientação. Mas às vezes faz na internet sozinho, ou vai no banco e não é bem instruído em relação a isso. É um assunto polêmico aí, né? IPCA, né? O IPCA é basicamente uma taxa pós-fixada, né? É um contrato pós-fixado. Então, ele vai te dar uma taxa fixa, que geralmente pelo Banco Inter seria de 9,5% no momento atual, porém ele não vai só atrelar o teu contrato a isso. Ele vai atrelar um indexador, que seria uma taxinha que vai atualizar o teu saldo devedor, que seria a IPCA no caso do Banco Inter. Muito tempo atrás, o Banco Inter não trabalhava com a IPCA. Na verdade, ele trabalhava com a escolha, né, do cliente. TR, como é comum, Caixa, Itaú, Santander, Bradesco, todo contrato vai ter essa atualização. Mas hoje ele tirou essa questão da TR, da atualização. Ele só trabalha com a IPCA. Talvez por ser alguma questão que chama atenção ou para alguma segurança do banco também, né, ter essa questão da inflação. Então, basicamente é isso. Vai te dar uma taxa fixa, 9,5%, mais a IPCA. O que basicamente vai acontecer? Conforme tu for pagando esse contrato, essas parcelas, teu saldo devedor ele vai atualizar, né, conforme a inflação do momento. Então, esse é o risco. A gente não sabe como vai ser a inflação daqui 6 meses, 1 ano, né? A gente não sabe quem vai ter no governo ano que vem, com as eleições esse ano. Então, a gente não tem a dimensão desse cenário como um todo, se tu não é um economista muito bem formado, até às vezes o economista bem formado não tem essa previsão toda, né? A gente não vive num cenário econômico, né, de poder fazer um financiamento a longo prazo através do IPCA, né? Por isso que a gente comenta muito com os clientes sobre essa IPCA, não podemos deixar de comentar, porque vai virar talvez uma bola de neve para o cliente que não sabe, entende? Que não sabe que pode amortizar, que deve amortizar, para não ter essa influência, né? Então, a gente tem muita preocupação com esse tipo de cliente que vai para IPCA. Geralmente, quando a gente comenta, o cliente aprovou Itaú e IPCA no Inter, né? Só que ele viu a taxinha do Inter, viu a parcela do Inter, ficou mais baixa, mas a gente começa a argumentar com o cliente sobre esses riscos. Quando a gente argumenta, o cliente vai pro bancão, pro Itaú, mesmo com taxa maior, porque sabe que é um momento arriscado. Então, o cliente que financia no Inter... Eu sempre vejo 2 opções, Jéssica. Ou é o cliente que precisa muito financiar, que está com um contrato amarrado, está com prazo, não tem muita escolha, né? Ou é o cliente que realmente só aprovou aquele lá e é a opção dele, entendeu e está tudo certo e ele vai amortizar, que está esse contrato em 2 anos e está tudo certo para ele. Se for um cliente desse que tem essa opção de quitar rápido esse contrato e não deu outra opção de outro banco, vamos embora, não tem problema, sabe? É um cenário curto, então eu faria também num cenário curto, se fosse quitar, é claro. Mas num cenário longo prazo eu acho muito arriscado, porque começa a ficar um pouquinho difícil a questão do país, econômica, inflação, e aí acaba que começa a complicar. E só lá na frente o cliente vai ver para ou vender esse imóvel ou quitar, vai ser um cenário complicado, né? Até
o Rafa Mafezoli esteve aqui no final do ano passado, acho que foi, que a gente conversou sobre o cenário econômico, enfim. Ele falou, Jéssica, ano de 2026 vai ser lindo, vai começar a baixar a taxa de juros, vai começar a acontecer, a gente vai começar a pagar a conta a partir do segundo semestre de 27. Aí tu vai fazer um financiamento em 35 anos, contando com o cenário econômico de inflação do Brasil. É por isso que é um pouco complicada essa questão, né? Um outro ponto, que agora eu vou gerar até uma polêmica, tomara que isso não me gere corte, senão eu vou ser esquartejada aqui no negócio. A quantidade de investidor que está comprando imóvel na planta, CUB até a entrega, pós a entrega IPCA mais 1, 0,6, IPCA mais 0,6, IPCA mais 0,8. Eu não sei o que vai ser pior. A quantidade de imóvel que vai para venda ou de distrato que vai acontecer ou de corretor saindo do mercado que não instruiu o cliente a comprar de forma certa. E a parcela que o cara está pagando hoje, 3 mil, daqui 2, 3 anos vai estar em 7, 8 mil reais. E aí a conta vem. Esse é um cenário complicado porque a gente já tem um histórico de no passado, cooperativas às vezes trabalhavam com uma taxa variável na Selic, né? Então, até no outro podcast a gente comentou sobre isso. É verdade. Vem muito ao caso porque realmente aconteceu. A gente tem que aprender com os erros do passado, né? Então, essa questão da variação, de não ter uma taxa fixa para tu saber quanto que tu vai pagar. Se tu gosta de segurança, tem que saber disso, né? Ou é a tabela saque que vai caindo, ou é a price que é aquilo ali, ou só tem alguma correção, né? Então, a gente sabe desse histórico passado aí da cooperativa, que ocorreu alguns recálculos, né? Nas parcelas do cliente. O cliente pagava parcela de 3 mil, chegou a pagar parcela de 5, né? E aí chega no momento que o cliente não tem mais o que fazer. Ou ele porta esse crédito para outro banco, que seria uma opção também, né? Ou ele vende esse imóvel, se desfaz desse imóvel para então conseguir honrar com o compromisso dele. E se tu fizer a conta, a básica, hoje todo mundo fala, mas a Selic tá alta, os juros tá alto. Vamos considerar o pior, hoje tá em quanto? 12? As taxas dos bancos, 12,3, 12,3. Divide em 12 meses, dá menos de 1%. Tem taxas aí que, tipo, o Bradesco tem 3 classificações que são até mais baixas que isso. Daqui a pouco a gente vai estar aí com 11, 10% de taxa. É zero alguma coisa ao mês. Que taxa de juros hoje do imobiliário? Hoje o imobiliário ele tem a taxa mais barata do Brasil, do mercado. Não tem taxa mais barata. Crédito rotativo, crédito pessoal, cheque especial... capital de giro, qualquer crédito vai ser mais caro que o habitacional. Tá? Até chega muito cliente para mim perguntando sobre o CGI, né? O Home Equity. Então, é o levantamento de capital em cima de um imóvel, né? Alienação de um bem. Esse crédito tem uma variação aí de 20% a 24% de taxa ao ano. Né? Metade, é basicamente o dobro, na verdade, do crédito imobiliário. Entende? Então, é um cenário assim que a gente tem que entender um pouco das taxas para conseguir migrar mais o cliente também, né? E é o que eu falo muitas vezes para o cliente, porque às vezes o cliente ele se sente incomodado ou não quer abrir isso para o corretor, né? De tipo assim, deixa eu fazer uma simulação para ti, para a gente entender o teu cenário, ver o que melhor encaixa. E o cliente acha que muitas vezes a gente está querendo uma informação para quero saber se ele tem dinheiro ou não. Sim. Não, mas é para qualificar realmente, poder instruir ele qual é o melhor cenário, né? Porque se ele não fala, pode ser que ele me caia numa dessa de IPCA. E sem saber, né? Então, quando tu pergunta, quando tu pede a renda do cara, é para instruir o cliente também, né? Eu como você, a gente está ali para ajudar, né? Então a gente não tem julgamento, não tem essa questão, né? Arthur, e assim, hoje, olhando assim para os próximos meses, eu sei que muita coisa muda, muito variável, mas qual que é a tua expectativa, assim, a tua visão para esse ano que a gente possa... Para esse ano, para até final do ano, vamos colocar... Eu acredito que essas taxas do imobiliário vão se manter por um período agora, porque elas tiveram algumas reduções aí no começo do ano. Itaú, recente, semana passada, teve não uma redução, mas uma troca aí da segmentação da conta. Então, a gente sabe que hoje tem segmento varejo, assim? Uniclass. Hoje o Itaú trabalha com alguns segmentos dentro do banco. Segmentos de conta, né? Então, eu sou Uniclass, eu sou Personalité, eu sou varejo, né? Eu vi que tu fez um vídeo sobre, né? Isso, que a gente tem ali no perfil, né, do Instagram. E essa segmentação varia
claro, a taxa do cliente. Então, o cliente que tem uma conta Personalité, que já é uma conta mais diferenciada, ele já tem uma taxa melhor. Né? Então, o cliente que é Uniclass vai ter uma taxinha um pouquinho mais alta. O cliente varejo vai ter uma taxinha mais alta ainda, que é mais ou menos 13,45. Então, os clientes, quando chegam pra gente para aprovar e aprova já no 13,45, a gente sabe que a gente consegue baixar essa taxa dele. Hoje, apareceu um cliente, aprovamos hoje, já informamos pro cliente que daria para reduzir. Já fomos diretamente no gerente, na agência, para ver se essa possibilidade realmente, para ver se enquadrava. Dava certo, o cliente já vai abrir conta, já vai seguir com o crédito. E tem que seguir alguma regrinha para... Tem algumas regras dentro do próprio aplicativo. É um pouquinho confuso, no meu vídeo eu explico um pouquinho mais na prática, que é um pouquinho mais fácil de ver, mas dentro do aplicativo tu tem o segmento Uniclass. No Uniclass tu tem níveis de conta, 1, 2, 3, 4 e 5. Quanto mais alto o teu nível, até o 5, você consegue melhor a taxa. Então, dentro do Uniclass vai ter 3 taxas. Taxa para o nível 1 e 2, taxa para o nível 3 e 4 e taxa para o nível 5. Mais ou menos nessa Mas aí, faixa. tipo, tu tem que ter serviços contratados, esse é valores... o nível da conta. Isso, para tu aumentar esse nível, geralmente tu tem que ter uma portabilidade de salário, um consórcio, um produto, um seguro, né, um título de capitalização. Às vezes o banco pode até pedir um financiamento de carro, um financiamento de automóvel, te dá níveis, te dá passos dentro do aplicativo, basicamente do Itaú, isso, né? Fasezinhas para completar. Isso, tem algumas fases que são um pouquinho difíceis, né? investimento mínimo de 100 mil, gasto no cartão de 10 mil, né? Às vezes a gente sabe que é um pouquinho difícil, mas até certo nível que tu consegue chegar, quanto maior vai ser teu nível, menor vai ser tua taxa. Então, é aquela questão do relacionamento que a gente comentou. O cliente, quanto mais relacionamento, mais história com o banco, menos vai ser a taxa, mais vai ser a possibilidade de aprovar esse crédito, entende? E Arthur, tu comentou muito que hoje o teu maior público de atendimento é o autônomo, é o empresário, né? E existe muito mito ainda, né, sobre o autônomo não dá de financiar, o autônomo não compromete renda. De fato, até que ponto isso é verdade? De fato, como é que é essa análise pro autônomo? Ela tem um pouco de verdade nessa frase, porque realmente não é todo autônomo, todo empresário que consegue financiar. Tem alguns requisitos mínimos e bem mínimos quando eu falo que é mínimos, né? Que é ter uma movimentação bancária. Ter um extrato bancário ali na pessoa física. Lembrando que a gente tem que diferenciar a pessoa jurídica de pessoa física, né? O CNPJ do cara não influencia? Depende do banco também. Então, mesmo? Eu vou falar no caso mais restrito, que seria o mais difícil de conseguir, né? Que seria o Santander. A gente precisa ter uma movimentação mínima na pessoa física dele. Minha movimentação PJ vai aceitar em certos pontos, mas assim, é 10% que considera a movimentação PJ. Mas, por exemplo, o CNPJ do cara estiver ferrado... isso também é um ponto de atenção. Também isso pode pode ser impactar para ele no PF. Com certeza. Teve casos aí de protestos na PJ que não aprovava na pessoa física por conta desses protestos, né? Então, influencia, infelizmente. Né? A gente tem que ter noção disso para também ir buscar o crédito, né? Mas essa questão da pessoa física e jurídica, a gente tem que diferenciar, porque vai ter banco que vai aceitar somente o extrato da pessoa física. Então, esse é o relacionamento mínimo, esse é a regra mínima que a gente tem que ter pro autônomo. O autônomo, o empresário, né? O empresário que movimenta só a PJ, ele não vai conseguir financiar na pessoa física. E a gente sabe que a gente tem muitos PJs que movimentam só PJ, que só tem extrato, que gasta na PJ. Não é o cenário ideal para quem quer o crédito imobiliário. Para quem quer o crédito, a gente precisa ter movimentação da pessoa física. Mas, de fato, então, não precisa... eu tenho que declarar o meu imposto de renda. No banco mito. Privado... Isso é mito. Isso é mito, né? É um ponto, é algo que ajudará, mas não é algo tão necessário assim, sabe? Somente com o extrato pessoa física a gente consegue a aprovação de crédito. Vai variar de cada caso para caso, vai variar de cada perfil de cliente, né? Do histórico do cliente, mas... é mito, 100% preciso do imposto de renda. Não, ótimo. Não é. E muita gente confunde quando a gente também faz essa pergunta, né? Pode ser a tua movimentação bancária, mas se tu declarar o imposto de renda... Não, eu declaro, eu pago o MEI. Para o microempreendedor, também funciona o extrato bancário? Igual. Tudo igual. O MEI vai funcionar igual a PJ. Ele não pode ter a certificação do MEI, o CCMEI, né? A declaração do MEI para comprovar a renda. Eu recebo muito esse documento, por sinal, mas não serve de nada. É por isso que eu falei. Vem lá declarado 6 mil, 7 mil por mês, 80 mil no final do ano, mas não serve para nada pra gente. E aí tem o que ter a banco vai movimentação. analisar a renda desse empresário de acordo com uma movimentação dele dos últimos meses. Exatamente. Dos últimos 3 meses, geralmente, é uma análise bem argumentativa. A gente consegue argumentar com o banco, né? Então, a gente consegue... o cliente, tal mês, ele não chegou a movimentar tanto na conta, teve tal
e tal coisa aconteceu. Então a gente tem muita argumentação, principalmente no Bradesco, quanto a isso. E é até bom comentar de prazos. Geralmente uma análise dessa demora um dia, talvez, 2 no máximo, assim, sabe? Depois da gente coletar a documentação e enviar para o banco. Rápido? É bem rápido. Tem casos assim que, às vezes, no mesmo dia a gente já consegue retorno, já dá aprovação, já dá para seguir o crédito. É bem tranquilo. Claro, novamente, estou generalizando, né? Mas, no geral, é dessa forma. Fácil. Não, e é o que eu uso de exemplo, né? Na época eu financiei o meu imóvel pelo Santander. É dizer assim, cara, eu sou corretora, a gente sabe que nem toda coisa a gente tira uma nota, toda venda, a gente faz isso. Então, assim, imagina, né? A manicure não poderia financiar um imóvel, o corretor não poderia, o Hamilton aqui do podcast não poderia financiar um imóvel. Então, a movimentação bancária já deixa o... É o principal, sabe? E é mito realmente falar que autônomo empresário não consegue crédito. E tem mais alguma outra regrinha que tu falou que são mínimas e baixo nível, mas que são... A principal é essa, é ter a movimentação da pessoa física. Né? Aí a gente vai entrar nos outros assuntos de argumentação, de comprovar mais renda. Então, o cliente tem um contrato de aluguel que recebe, só que ele recebe em dinheiro, não tem movimentação da pessoa física, mas com o contrato a gente consegue argumentar também. O cliente, ele chega a receber Pix em outra conta, outra pessoa física, a gente consegue argumentar, a gente esclarece todos esses detalhes para o banco e aí o banco vai dar o parecer para a gente. Mas o principal mesmo é a questão da movimentação pessoa física. E eu acho que o mais legal é essa liberdade de argumentação com os bancos privados, né? Porque nos bancos mais de governo, do Caixa, enfim, a gente não tem essa liberdade. Reprovou, tá reprovado, não tem Cristo que mude aquilo. Já nos bancos privados, não. A gente recentemente teve um caso, né? Que se prolongou um pouquinho ali de tempo de financiamento, mas avaliou abaixo. Não, vamos contestar. Não deu certo a contestação. Tentamos de novo. Mudou. Reprovou o crédito aqui, mas estava aprovado. Não, deixa que eu vou... Tem a persistência, a perseverança. A persistência que não tem em outros bancos, assim, né? Isso é mais fácil também do privado, né? Nessas questões, assim, de crédito, às vezes... quando a gente aprova um crédito, a gente já tem uma validade da carta, né? Então, Itaú, por exemplo, a gente tem 60 dias de validade dessa carta. Até 60 dias o crédito está garantido. Entrou uma restrição no nome, claro, não pode ser nada absurdo, mas o cliente ainda vai manter a honra da carta de crédito, né? Então, a gente tem essa certeza do crédito no Itaú, né? Ou em outros bancos, nos privados. Então, isso traz muita segurança para o cliente quando está financiando, né? Ele sabe que o processo dele tem 99% de chance de dar certo. Aquele 1% é a engenharia, às vezes, que pode dar errado. É o imóvel, que às vezes pode ter algo que o banco não queira como garantia, né? Área não averbada, enfim... intempéries no imóvel em si. Então, esse 1% basicamente é para isso. O crédito, ele basicamente se garante. É difícil a gente ter um caso de não aprovação por algum desses detalhes, assim, sabe? Ou de, o cliente desistiu o crédito, mas da parte do banco é difícil a gente ter uma recusa, tá? Muito difícil mesmo. Ótimo. E Arthur, pro pessoal, até ali, como a gente comentou, né, que teve alguns financiamentos aí de anos atrás que sofreram esse impacto com o IPCA, enfim, né? Existe um tema que pouca gente também fala, inclusive que muitas vezes o cliente, o próprio corretor não tem a ciência, mas é a da portabilidade de um financiamento, né? Explica aqui pra gente, para um cliente que às vezes, minha parcela tá ficando pesada, tá subindo, peguei uma taxa de 15, sei lá, 20. O que é essa portabilidade de fato, para quem assiste a gente? Sempre quando eu falo de portabilidade, eu falo de renegociação também. Porque, em primeiro lugar, vem a renegociação. Eu não quero tirar esse crédito do meu banco que eu já tô para aportar para outro banco, sendo que eu vou ter custo. Então, eu primeiro vou tentar a renegociação de crédito. A renegociação é o primeiro passo, vamos dizer assim. Eu tenho uma taxa de 15% no banco, mas hoje o banco está com uma taxa de 12% para o mesmo produto. Então, é isso que eu vou tentar. Banco, me libera esse crédito aqui de 12% dessa taxa, que eu fico aqui com vocês. Não vou para outro banco, não vou buscar outro crédito fora, né? Sim. O banco, para ele, isso é bom, né? Manter o cliente. Ele já tem o relacionamento, já tem os juros que ele já está captando do cliente, já tem o produto. Então, o banco ele vai querer manter esse cliente, né? Na maioria dos casos. Sério? Eu achei que não rolava. Não, isso acontece. É difícil em alguns casos, quando o cliente não está com score bom, às vezes já deixou de pagar algumas parcelas, tem algum histórico ali, né? Que aí, às vezes, o banco, não vou mudar a tua taxa porque tu não é um bom pagador.
Mas depende muito do cenário, sabe? E também depende muito da taxa do momento do banco também, da política de crédito do banco. Então tem N variações assim que não dá para dar uma instrução de fácil. dar ou não dá de fazer. É muito do momento e da hora que a gente for fazer isso, entende? Então hoje, no cenário que a gente tá vindo de uma alta de taxas de juros. Ainda não reduziu ao ponto da gente fazer uma portabilidade ou uma renegociação até, né? A gente estava com taxa recente de 13%. É difícil os clientes aceitarem taxas de 13%, mas tem cliente que aceita. Hoje está em 12%. Então, migrar de uma taxa de 13% para 12% hoje não faria sentido, na meu ver. Em que momento tu vê que faz sentido um olhar do investidor para isso? Sempre tem que olhar para a Selic, que vai ser a taxa básica, mas assim, quando a taxa do banco, o produto desse banco, tiver uma diferença aí de 2%, 3% da taxa que tu contratou, né? Então, contratei em 13%, tá em 10%, é um cenário bom para você já migrar. Até porque é nesse cenário que tu vai ver uma diferença na tua parcela. Senão 1% vai mudar muita pouca coisa, assim. Depende muito do saldo do cliente. Se o cliente está financiando 1 milhão, vai ter uma mudança mais expressiva. Mas se o cliente tem ali financiado 200, 300 mil, já não vai ter tanta diferença assim na parcela dele. Então vale mais a pena esperar, não gastar cartucho, né? E depois, daqui 2 anos, 3 anos, ele conseguir essa renegociação. Ou depois, se o banco negar essa renegociação de taxa, o cliente tenta migrar para outro banco. Lembrando que essa migração para outro banco, que é a portabilidade de crédito, ela vai passar por uma análise de crédito em outro banco. Então o cliente também tem que estar com o score bom, tem que estar com as dívidas em dias, talvez ter um relacionamento em outro banco, não que seja necessário, mas seria bem viável, né? Então o cliente também tem que ter uma aprovação de crédito, vai passar pela mesma aprovação, que já passou, né? Mas agora ele vai ter em outro banco. E com isso, ele paga tudo de novo, desde a alienação na matrícula do imóvel que está alienada ao banco tal. Ele vai ter todos aqueles gastos de novo? Não todos, mas boa parte deles. Os principais, que são registro de imóveis e tarifa do banco. Não vai ter engenheiro, exatamente. Só não vai ter o ITBI, que às vezes é o mais expressivo, né? Que talvez não tem o ITBI. Não tem ITBI, porque não está transferindo esse bem para outra pessoa, entende? Então ele só vai ter registro de imóveis, que é transferência da alienação. Então é só uma verbação, não é nem compra e venda, é só a alienação fiduciária, cancelamento de uma, transferência para outra. E a tarifa do banco, que o banco vai sempre cobrar ali, é a tarifinha do engenheiro, da vistoria do imóvel, né? Então, emolumentos, isso aí. É um custo baixo. O pior que é o ITBI, não vai ter. Não vai ter, exatamente. Então, é algo para se colocar na ponta do lápis, porque se o cliente for baixar R$50 da parcela, vai demorar um bom tempo para ele ter esse retorno, né? Então gastou 5 mil no registro, mas baixou R$50 da parcela. Vai demorar um bom tempo para ele conseguir ver de volta esse valor de R$5 mil, entende? Então por isso que eu digo, tem que fazer sentido, tem que ser um cenário onde faça sentido fazer essa portabilidade do crédito. Não é só simplesmente chegar e vou portar meu crédito para essa taxa aqui menor, entende? E tem algum prazo que o banco exige, alguma coisa do tipo? Geralmente muda um pouquinho as políticas desses detalhes, assim, desse produto, né? De 2 em 2 anos é bom ficar de olho, né? Para ver se mudou alguma coisa, mas geralmente o banco contratou, espera um aninho para conseguir portar o crédito ou tentar essa renegociação de taxa. Tu já tens algum exemplo, assim, na prática que... Na prática, que olha... tipo, algum cliente fez uma portabilidade que realmente foi bem significativo? Eu tive vários casos, na verdade, quando estava em subida da Selic, depois da pandemia. Então, foi 2021, por ali. Justamente eu estava nesse cenário recente do mercado, então a gente só pegou taxas altas, a subida da taxa e a manutenção dela, né? Então, a gente não teve cenário que reduziu essas taxas a ponto de fazer uma portabilidade de crédito em si. Entendi. Mas no cenário que a gente estava de subida da Selic, a gente viu muita gente da cooperativa vindo até nós, tentando a portabilidade para tirar aquela taxinha variável, né? Que foi da parcela de 3 mil para 5, 6 mil, né? Então, muita gente chegou até a gente procurando essa portabilidade do crédito. O que não era possível na época, porque era outro produto. Não era SFH. Não era SFH. Então tem muito detalhe, assim, que foge, assim, sabe? Meu, é verdade, era empréstimo. Toda semana chegava alguém para tentar aportar esse crédito. A gente rodava no banco, aprovava até o crédito, mas ia para a jurídica, não dava por conta dessa questão do tipo do contrato dele, né? Então hoje a gente tem SFH, a gente tem SFI também, que é imóveis acima de 1,5 milhão ali, né? E taxas acima de 12%. Então, tem tipos de contratos também. Então, a gente tem que ficar atento também quanto a isso. O contrato do Inter, pelo menos, ele é dentro do SFH. Então, a gente sabe que temos essa possibilidade, né? Não, mas é muito bacana porque eu orientei uma cliente minha
recentemente e mostra mais uma vez o quanto o corretor tem que estar preparado. Porque é muito mais do que lá mostrar um imóvel só. Ela comprou um imóvel hoje já pronto, dentro do IPCA, mais 1%. Paulada, a gente fez a projeção lá. Será um terreno? Não, era um imóvel pronto, um apartamento pronto. Aham. Fiz a projeção para ela. Eu assim, deixa eu te mostrar uma coisa. Lá no final, a tua última parcela vai estar em tanto. Tu começou pagando 4,5. A tua última parcela vai estar 14,5. O que a gente vai fazer? E aí a gente fez uma estratégia. Por quê? Se ela fosse financiar hoje o valor que ela precisava com o banco, a parcela dela ia dar 15 mil por mês com o banco. Uhum. No parcelamento direto com a construtora, ela começa em 4,5. Mesmo no IPCA mais 1%. Só que o que a gente vai fazer? Aportes. Forte. Uhum. Aporte. Se não tivesse o aporte, eu diria, começa pagando os 15 mil de parcela, mas não se enrola Exatamente. no coisa. Mas a importância de ter uma estratégia por trás e usar o financiamento a favor. Total. Isso Né? vai fazer diferença. E é por isso que a gente fala que o segredo do financiamento é a amortização. Então, a gente recomenda em todos os contratos, independente se é Inter, Itaú, Santander, Bradesco, qualquer banco, o segredo vai ser tu amortizar. Se tu queres quitar antes esse contrato ou pagar menos parcela, né? Vai ter que ser na amortização ali que tu vai fazer mensalmente ou esporadicamente aí a cada 3 meses, 6 meses, ou uma vez por ano, ou com FGTS. Tem N possibilidades aí também para... Com o FGTS no banco privado também é aquela mesma regrinha, 1 e 2 anos? Tudo certo. De 2 em 2 anos, de né? 2 em 2 anos, para o saldo amortização, devedor. né? Para a questão de utilização de FGTS na entrada, isso é a mesma regra da Caixa, né? Não tem imóvel financiado no SFH, não tem imóvel residencial na mesma cidade, trabalhar ou residir na cidade que está comprando, enfim. E é Mesma regrinha bacana da o Caixa. cliente ter essa visão também, porque às vezes ele acha que o FGTS é só para entrada. Exato. E, pô, imagina, a pessoa que ganha aí, sei lá, uma renda de 10 mil por mês, a cada um ano ela tem um salário de FGTS, ela vai ter 20 mil. Se ela faz uma tabela saque decrescente, as últimas parcelas lá de 600... Já vai quitar tudo. Vai né? ser... Tem algum dado, alguma estatística do banco do tempo médio de pagamento? O tempo médio de pagamento é de 8 a 12 anos, segundo o Bacen, próprio Bacen. Então, Caraca. de um contrato feito em 35 anos, a gente tem uma quitação média em 8 a 12 anos, para uma pessoa que faça a amortização. A amortização. Né? De 8 a 12 anos. Aí a pessoa fala, né? O financiamento do imóvel o juros está alto, não vale a pena porque eu vou pagar 3 imóveis. Isso é muito esse é outro mito, né, Jéssica? Né? Da questão de vou esperar a taxa do banco reduzir para eu conseguir comprar meu imóvel ou vou guardar o meu valor para conseguir comprar à vista lá na frente. A gente sabe que isso aí é um pulo no gato, né? Muito cliente pensa dessa forma porque não faz a conta da inflação, que vai comendo o teu dinheiro, não faz a conta da questão da taxa de juros. Então, é um mito deixar para comprar lá na frente, não faz a conta também da questão da valorização dos imóveis. Tu vai ter mais propriedade, muito mais propriedade que eu para falar sobre isso. Então, esse cenário de tu guardar dinheiro até lá na frente, chegar lá na frente, conseguir comprar um imóvel à vista, não é o cenário ideal. Hoje em dia a gente tem que saber trabalhar com o crédito do banco. Então, até a gente Que tem é a um questão... livro que, que eu sempre peço para os entrevistados preencherem um formulário para eu conhecer um pouquinho mais, né? E tu lê um livro que para mim também é sensacional, que é Crédito Vale Mais do que Dinheiro, né? Isso, exatamente. E esse cenário, usar isso a favor, né, Arthur? Até Isso. fala um pouquinho mais pra gente sobre a visão, né? É doutor Eduardo Augusto, ele se não me engano, ele é um engenheiro. E aí ele começou a mexer com essa questão do crédito e viu que é um cenário totalmente possível tu trabalhar com o crédito do banco e ainda assim ter essa questão do lucro, do investimento e tudo mais. Então, hoje em dia, bilionários, milionários trabalham com o crédito do banco. Não é porque eles têm o aporte, o valor à vista para comprar esse imóvel, que eles vão realmente comprar no à vista, né? Claro, tem N cenários também, mas o bilionário, o milionário, a pessoa rica que consegue comprar esse imóvel financiado, ela vai utilizar desse mecanismo porque ela sabe que ela está pagando as parcelinhas aos pouquinhos e com aquele dinheiro que ele deixa de investir, de aportar, ele vai fazer o triplo, o dobro, né, do que ele iria gastar com juros. Então, a pessoa tem que ter essa mentalidade, é claro, também, né? Para saber investir, né? Ou investir em outro imóvel, com o valor que ele compraria um imóvel. Ele compra 3 parcelado no financiamento. Então,
a pessoa tem que também ter essa mentalidade, não adianta também Sim. só comprar financiado e esquecer, né? Aham. Esse outro valor que talvez ela iria guardar, né? Mas é basicamente assim que funcionaria, né? A Claro, pessoa tem porque que ter. é o exemplo que eu dou para um investidor meu. Eu tenho 500 mil para comprar um imóvel à vista. Tu compra 5 com 500 mil. Dá uma entradinha ali, vai, 10% da entrada, 20% da entrada, financia os outros 80%. O aluguel Isso. vai pagar a parcela. Fora o aluguel, que a gente nem entrou nesse mérito, né? Não é Então tem nem- a questão do aluguel também para pagar a parcela. Tu paga a parcela com aluguel, tu faz o teu patrimônio. É alavancagem, né? É o que o Alavancagem. próprio Eduardo comenta no livro dele, Gente, alavancagem. até esse livro aqui, ó, eu abri aqui no meu negócio que eu li por aqui. Deixa eu ver se vai pegar na câmera. Mas quem não leu, leia. Peraí, vai que ele bota nós no... É uma ótima recomendação. É aí. uma ótima recomendação. Deixa eu abrir aqui. Crédito vale mais do... não vai aparecer, tá? Tá coisado aqui, mas depois eu boto. Fantástico, né? Muito bom. O cara, muito ele bom. começa construindo uma casa com E assim, financiamento. é um livro fácil para ler, um livro que Demais. todo mundo consegue ler, são 150, 100 páginas ali, então é um livro muito prático para quem quer começar nessa área do imóvel, não sabe por onde, então é um livro bom para se começar. Mas sabe o que eu acho, Arthur? Que as pessoas ainda têm uma visão muito errada do financiamento. E é por isso que tem essa percepção, né? Não vale a pena financiar, eu vou pagar 3 imóveis. Não, de onde é que já se viu criar patrimônio com financiamento? E é muito errada essa visão, né? Das pessoas em relação a A pessoa isso. olha muito pela dívida, né? Eu vou pagar tanto no final do período ali, vai ser o triplo do valor que eu compro o imóvel em si, mas é a visão errada que a gente né, vê todo dia. A gente não considera o aluguel, a desvalorização do real, a inflação. Então, realmente essa é a visão que deveria não existir, né? Que a gente tenta todo dia ali tirar da cabeça de todo mundo. Até do próprio não faz sentido. construtor, né? Porque Brusque é uma cidade muito próspera, a nossa região é muito próspera e os construtores não dependem de valor, enfim, de banco e acabam utilizando o seu próprio. Mas, cara, eu converso com tanto corretor de fora, Daniel Dantas, que é uma referência para mim em Natal, gente de todo canto, Goiânia, tudo é através do crédito. A própria MRV, famosa MRV, Sim. 20 milhões ela não vai aportar. Ela vai pegar da caixa esse valor ou de algum banco em si, né? Então, os próprios grandões, como a gente comentou, eles utilizam do crédito para fazer isso. E eu também não iria utilizar, não iria fazer se eu não soubesse que não desse certo, né? Exato. Que desse certo. Então, hoje eu tenho 3 financiamentos ativos, 2 pelo Itaú, 1 pelo Santander. Estou pretendendo ter um pelo Bradesco também, né? Mas por causa disso, né? Então é por conta aí da questão do aluguel, de saber que vai se valorizar o imóvel, que a inflação vai correr o meu dinheiro, então daqui a um tempo, aquela parcela de 2 mil que eu pago hoje não vai ser a parcela de 2 mil daqui a 5 anos, né? Então é por isso que realmente eu invisto dessa forma. Eu utilizo o banco para comprar o meu imóvel, né? Exato. Até teve um caso que me marcou muito recentemente, que foi com a Lu, uma cliente minha, que ela comprou um imóvel na época que encaixou as condições, enfim, mas o sonho dela era uma casa solta, sozinha no terreno. E eu lembro certinho, Arthur, o dia que eu fiz a simulação para ela, e ela falou assim: ai, Jéssica, mas R$600 de parcela fica pesado para mim, acho que eu queria uma parcela um pouquinho mais baixa, isso há uns 7 anos atrás. Hoje eu pergunto para a Lu a parcela dela. Ela assim, meu Deus, guri, eu tô antecipando, eu pago 3 de uma vez. Olha como só. o dinheiro perde valor. Olha só. Então, justamente, é porque no passado, R$600 não é o mesmo R$600 de hoje. Que é o a gente que tu sabe fala, disso, né? Que vem de encontro com o que tu fala, né? Exatamente. Arthur, e assim, um conselho que tu darias, agora já caminhando aqui um pouquinho para o final do nosso pod, que tu darias aí para alguém que está querendo financiar, às vezes analisar um financiamento, enfim, algum conselho? Bom, o conselho seria basicamente ter esse vínculo com o banco, que talvez a gente já comentou, né? Mas é ficar
antenado às questões de taxas, não cair nessas pegadinhas de ter um indexador ali atrelado que tu não sabe qual é. Muitas cooperativas trabalhavam com isso, hoje estão deixando de trabalhar tanto, né? Então, teve muita gente que nem sabia dessas questões de atualizações em seus contratos. Então, isso é um perigo, sabe? Realmente, não digo ler o contrato por um todo, né? Que a gente sabe que é maçante um pouco, mas pelo menos tá antenado à questão contratual, né? As taxas que tu vai estar pagando, tudo. Então, a indicação seria essa, né? Ter muita atenção ao contrato que você está fazendo hoje, né? Porque hoje tu pagar uma parcela de 2 mil pode ser ok, mas lá na frente pagar uma parcela de 4 mil pode ser difícil, né? Então, claro, vai ter a questão da desvalorização do real, mas mesmo assim é uma parcela alta, né? Então... E até uma orientação, né, que eu dou para quem assiste a gente também, antes de muitas vezes, claro que o corretor é papel do corretor também fazer essas simulações, fazer essa orientação para você também, mas assim, antes de você entrar no carro, muitas vezes até num papo, numa lábia, numa conversa de um corretor, entenda primeiro a parte burocrática, faça uma simulação, até para tu não criar uma expectativa falsa. Daqui a pouco tu não fez uma simulação, tu não sabe quanto que libera para ti, quanto que dá a parcela. Tu vai entrar dentro do carro, tu vai ver um imóvel, tu vai se apaixonar por aquele imóvel, mas tu pulou uma etapa antes de ver de fato, entender de fato o cenário. Hoje o que libera, o que não libera, o que pode, né, ter de limite para você. Então, assim, começa fazendo certinho antes. Eu sei que dá vontade de ver todos os imóveis, eu sei que dá vontade de querer comprar, mas começa do jeitinho certo. Antes disso, tem a etapa do papel. Antes de a gente começar a dirigir um carro, a gente passa por uma aula teórica também. Então, assim, vai entender. O Arthur, cara, uma cliente minha, que eu já vinha conversando há um tempo, assistiu um podcast do Arthur, me deu um feedback. Jéssica, tô marcando lá com o Arthur, porque eu vi que eu fiz errado de antes de querer ir visitar os imóveis, eu preciso entender de fato quanto que libera. Então, eu já tô marcando lá com o Arthur. Então, assim, marca com o Arthur, marca com o corretor para você entender o cenário e as possibilidades, né, Arthur? Porque às vezes o cara vai chegar lá para ti e assim, olha, hoje a gente está aqui, mas se tu entrar nesse banco, abrir essa conta, fazer essa movimentação, a gente consegue melhorar. É a instrução que todo mundo deveria ter, né, na verdade. Então, é o que é preciso. Ter essa instrução não custa nada, é uma horinha ali que a pessoa está em reunião que consegue desenrolar ali. Querendo ou não, é uma horinha que vai determinar os 35 anos, né? Então... Cara, falasse tudo, exatamente isso. Sério mesmo que tu vai perder, não vais poder perder uma horinha do teu tempo antes de fechar um imóvel, né? E tu dá essa assessoria também pra pessoa, né? Total. A gente tá trabalhando alguns créditos, como eu te disse, 100% de aproveitamento. Então, o crédito que a gente começa a trabalhar com um bom tempo e o cliente entende os passos, 100% de aproveitamento, dá certo. Então, tem crédito tanto começando agora para daqui a um ano, como tem crédito que daqui a pouco já vai desenrolar, já tá para finalizar, né? Então... Quanto antes fazer, melhor, né? Antes fazer, melhor. Exatamente. Antes de fazer, tu não vai ter problema. Mais leve fica a negociação. Exatamente. Arthur, uma última perguntinha aqui para fechar o nosso pod. Hoje, depois de tanto tempo, aí mais de 5 anos lidando com o sistema financeiro, com o mercado, né? Uma lição que te impactou, um aprendizado que tu teve, algo que te marcou em relação a isso? Eu acho que o ideal seria nunca dar o passo maior que a perna, né? Então, já viu muito? Já vi muito de cliente comprar aquele imóvel que na euforia ali estava maravilhoso e tal, mas depois descobriu que não era tão maravilhoso assim. Talvez a parcela, vou encarar essa parcela, vai dar tudo certo, no final não deu. Então, tu já presenciou muito são assim? poucos os casos, Jéssica, mas assim, acontece e a gente não tem muito o que fazer, a não ser aguardar, e aí a gente tem que aguardar a portabilidade de crédito, renegociação, sabe? Então é não dar o passo maior que a perna, né? Dá o primeiro passo, tem que dar, às vezes precisa até de um empurrãozinho, mas não dá o passo maior que a perna do que tu pode pagar, entende? Ou do que tu quer comprar, entende? E também outro detalhe é você comprar o primeiro imóvel, ele não vai ser o teu pro resto da vida. Tem muita gente que às vezes vende um imóvel daqui 2 anos, 3 anos, vai para um próximo. Então, o cliente quer esperar muito, porque eu quero comprar aquele imóvel de 800 mil, aquela casa maravilhosa e tudo mais, com piscina. Mas ele não tem o capital para isso, não tem a renda para isso. Então, dá o primeiro passo, compra o teu imóvel, aquele imóvel de 250 mil, 300 mil, que tu vai conseguir pagar
para depois tu começar a evoluir. Tudo é uma escadinha. Então é um passinho de adianta. cada É um passinho vez, de cada né? vez, exatamente. A gente é acostumado a isso, né? Querer dar um super Sim, passo sim. direto. E o problema é que aí a gente próprio se engana. Sim. O cliente que diz, não, eu vou esperar um pouquinho mais para comprar o imóvel à vista, para juntar a entrada. Esse imóvel que hoje, no cenário atual dele, de 800 mil, ele já não dava pé. Imagina daqui 2, 3, 5 anos quanto não vai estar valendo esse imóvel. Diferente de se ele... Não, vou comprar um de 400 agora, para daqui 2, 3 anos eu vender esse de 400 por 800 e eu financiar a diferença da valorização desse de 800 é a escadinha, que eu queria. é a estratégia que também o corretor ou o assessor financeiro também consegue instruir o cliente, né? Para botar realmente o cliente no mundo que ele está hoje, né? Não adianta ser um mundo lúdico que ele vai conseguir comprar, vai conseguir pagar, porque às vezes pode ser um pulo no gato, né? Demais, Sim. demais. Arthur, sensacional, tá? A gente, cara, eu acredito que tenha entregado aqui um podcast que vai sanar a dúvida de muita gente. Corretor, cliente, construtor, tem que ler esse livro. Depois eu vou colocar aqui, porque é fantástico. Sim. E é muito bacana poder trazer, levar esse conhecimento pro pessoal e ter parceiros como Que bom, sempre fico honrado topando. de estar aqui novamente, tá no podcast. Com certeza vai ser muito clarificador, né? Vai ficar muito claro para as pessoas aí que assistiram o podcast e também me coloca à disposição, né? De estar novamente aqui ou de estar também com os clientes novamente para a gente matar todas as dúvidas aí que precisar, tá? Gente, eu vou deixar o contato do Arthur aqui, o perfil da Perfil. O perfil da Perfil, o exato. perfil da Perfil aqui no Instagram. Cara, senta, conversa com ele, tira as tuas dúvidas, toma um café, entende de fato. Se quiser, eu vou junto para te explicar um pouquinho, já lembrar de uns imóveis que eu tenho aí na mesa. Enfim, mas entenda, tá? Que essa parte é fundamental e o financiamento não é vilão, ele não é teu inimigo. E sabendo usar com estratégia, você pode escalonar aí um patrimônio, uma carteira de imóveis, enfim. E é isso aí, gente. Arthur, mais uma vez, brigadão demais, tá? Obrigado, tô à disposição aí novamente. Gente, então é isso. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!